Olá, bom dia a todos e a paz do Senhor. Bom dia a todos meus irmãos aqui do canal e a todos que estão chegando agora. Meu canal é sobre devocional. Todos os dias eu venho aqui e posto uma devocional do dia. É uma palavra que eu leio de manhã cedo, né? Medito nela, escrevo algo sobre ela. Então, a devocional de hoje se encontra no livro de Tessalonicenses, o capítulo 4 e o versículo 3. O tema do capítulo é a exortação à piedade, que quer dizer a santificação. A exortação a gente se santificar, né? Aqui fala o 3 assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Amém? Aqui fala sobre a santificação, que a gente deve se abster, que a gente deve fugir da fornicação. E o que é fornicação? É toda prática imoral, né? Sexual, todo pecado sexual. É o pecado fora do casamento, a traição, é o sexo antes do casamento, que diz que é a fornicação, e todas as imoralidades sexuais. Nós devemos nos abster disso, nós devemos nos afastar dessas práticas, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Devemos fugir da prática da fornicação, que é o pecado. Nós devemos fugir, nós devemos nos livrar dessa prática, pois ela só vai nos levar para longe de Deus, pois o pecado nos separa de Deus, né? Então, a partir do momento que a gente aceita Jesus como Salvador das nossas almas, das nossas vidas, nós devemos nos santificar cada vez mais. Não é fácil fazer isso, por isso nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aqui no versículo 4 diz assim: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O vaso quer dizer aqui o nosso corpo, que a gente saiba viver com o nosso corpo em santificação, vivendo cada vez mais na presença de Deus. Isso a gente consegue buscando a Deus, buscando cada vez mais a presença do Espírito Santo, pois é Ele que vai nos conduzir a viver cada vez mais santos diante de Deus, nos livrando dessas práticas pecaminosas que nos afastam de Deus cada vez mais. Então, se a gente cometer esse tipo de pecado, se cometer esse tipo de erro, a gente deve se voltar para Deus e pedir perdão dos nossos pecados e viver conforme a palavra dele, fugindo dessas práticas, porque a gente deve fugir, não devemos alimentar essa prática em nossa vida. E aqui o versículo 7 diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Se antes nós vivíamos no mundo, nós vivíamos na imundícia do pecado. Mas a partir do momento que a gente recebeu a Cristo como Salvador em nossas vidas, a gente tem que viver em santificação. Em santificação é viver afastados dessas coisas, é viver fugindo dessas coisas, dessas práticas, principalmente sexuais, que é o pecado que vai condenar o nosso corpo, né? É uma prática que vai usar o nosso corpo, e nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quem deve fazer morada e quem deve prevalecer em nosso corpo é o Espírito Santo, pois nosso corpo é vaso, é templo do Senhor. Então devemos viver sempre em santificação. Aqui fala no 8: portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Nós não devemos desprezar a santificação, pois fazendo isso nós estaremos desprezando o Espírito Santo. Devemos viver em total comunhão com Deus. Quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós buscamos a palavra e vigiarmos, que é muito importante, nós devemos vigiar também, nós ficaremos longe dessas práticas pecaminosas. Devemos fugir. José do Egito, né? Ele fugiu dessa prática, literalmente. A mulher de Potifar vivia importunando José. E teve um dia que ele teve que fugir dela, né? Ele saiu correndo e teve que fugir, porque se ele caísse nesse pecado, ele ia estar pecando contra Deus. Ele falou que estaria pecando contra Deus, né? Porque todo pecado que a gente comete
Primeiramente a gente peca contra Deus, depois contra nós e depois contra o nosso próximo. Então nós devemos fugir dessas práticas, devemos fugir desses pecados, devemos fazer como José. É uma luta diária, não é fácil, por isso que precisamos tanto da ajuda do Espírito Santo, precisamos tanto da ajuda do nosso Jesus. E quanto mais buscamos a Ele, nós nos fortalecemos espiritualmente. Nós devemos buscar nos fortalecer no Senhor, sempre jejuando, orando, lendo e meditando a palavra e vivendo a palavra. Pois é assim que vamos buscar força para fugir dessas práticas, né? Que não é nada fácil, mas é possível com a ajuda do Espírito Santo. Então que você tenha um excelente dia, seja muito abençoado através dessa palavra. Que essa palavra tenha alcançado seu coração e que você tenha um excelente e abençoado dia na santa e gloriosa paz do Senhor. Que Deus te abençoe.